Olá, pessoal. Eu sou o Douglas, do canal Douglas Silva Análises Esportivas, e hoje eu tenho a satisfação de trazer aqui meu amigo Ticas, para a gente conversar um pouco além do futebol americano, sobre como é criar conteúdo sobre futebol americano e também por que criar conteúdo sobre futebol americano. Por favor, Ticas, se apresente aí para a galera do meu canal aí, que às vezes tem alguém que não te conhece aqui também. Fala, Douglas. Satisfação, muito obrigado pelo convite. Eu confesso que eu estava esperando esse convite já, tá? Porque eu vi lá no nosso grupo do Fantasy do Creators já várias pessoas passando pelo seu canal. Eu falei, ué, não vai me chamar? Vou esperar. E finalmente a gente conseguiu marcar essa data para estarmos juntos aqui. Então, muito obrigado pelo convite para falar de duas coisas que a gente gosta bastante, né? NFL e produzir conteúdo de NFL. Tamo junto. Bom, eu queria que você falasse um pouco sobre como você conheceu o futebol americano, se tem algum jogo, se você conheceu porque estava passando e se você lembra qual foi o jogo que você fala, cara, esse aqui é incrível, eu tenho que consumir mais disso daqui. Algum jogador, algum jogo específico, se você lembra a época e qual time que te fez torcer aí. Na verdade, não tenho uma lembrança específica de jogo. Eu lembro que é um grupo de amigos que eu já tinha de outras interações, de outros contatos aqui da minha cidade, Juiz de Fora, Minas Gerais, começou a se interessar por futebol americano, começou a assistir. E aí eu fui atrás naquelas de, vamos tomar uma cerveja domingo, vendo NFL. Vamos. Não me pegou de primeira, eu até tinha alguma curiosidade ali sobre o esporte, mas como aquela curva de aprendizado inicial, ainda mais numa época, lá em 2007, 2008, que não tinha tanta informação igual a gente tem hoje, as redes sociais não eram na mesma proporção que elas são hoje, e aí eu assistia junto, eu acompanhava ali, tinha curiosidade, mas não entrei de cabeça de primeira. E aí aquela coisa que foi meio que martelando, foi se repetindo, a galera continuou e começou a fazer os eventos, os famosos eventos de assistir o Super Bowl, e aí tinha um show do Super Bowl, e aí eu comecei a assistir para valer. Se eu não me engano, o primeiro Super Bowl que eu tenho lembrança assim mais firme é justamente o do Giants contra o Patriots da temporada 2007, comecinho de 2008, mas eu comecei a pegar para assistir com mais interesse mesmo durante essa temporada de 2007. Eu fui dizer que eu fui começar a entender melhor, a acompanhar, gostar mesmo do jogo 2 anos depois, na temporada 2009, aí que eu comecei a acompanhar mais de perto e 2010 já estava jogando Fantasy, aí eu entrei de cabeça para me tornei de verdade um fã da NFL. Até então, esse começo foi bem gradual, assim, para mim, sabe? Hum. E com você foi assim também? A sua paixão por NFL fez você gostar de fantasy e o fantasy fez você odiar a NFL também? Com certeza. O fantasy, na verdade, eu acho que quando a gente se dispõe a jogar, mesmo sem acompanhar muito roots, assim, sem acompanhar muito nerdola que a gente gosta de brincar, ele acaba te atraindo mais para a liga. Porque o fato de você ter que draftar jogadores que você de repente não conhece, de times que você não acompanha, e você acende esse alerta, você acende essa tensão para esses times durante a rodada, porque você quer que eles pontuem no seu time, do fantasy. Então, acho que é realmente um contribuidor muito grande para quem acompanha a liga você jogar o fantasy. Só que também é outro problema, né? As plataformas são todas em inglês, então acho que isso acaba limitando um pouco. Tem muito amigo, conhecido, seguidor lá do podcast que quer jogar, mas por conta de ser tudo em inglês, de entender questão mais específica de pontuação, querer ler regra, o conteúdo nacional de fantasy ainda não é tão grande, a galera acaba desanimando. Mas com certeza, quem consegue passar essa primeira barreira, o fantasy ajuda muito a atrair atenção para a NFL, com certeza. Às vezes, com o fantasy, você presta atenção em um, igual hoje, um Raiders e Giants aí. Às vezes, por causa do fantasy, tem algum jogador seu que está envolvido aí nesse jogo que você vai. E ainda mais semana 17 ainda. Pode ser, às vezes esse jogo pode definir um campeão aí. Um jogo que com certeza não teria um apelo para você acompanhar, ainda mais nessa semana, sabendo que tem esse fator final do fantasy, né? Semana de final de fantasy. E aí é outra atenção que você vai dar para a partida, com certeza. Como você começou a torcer pelos Ravens aí? Aí pelos Ravens, eu já acompanhando, eu confesso que minha primeira simpatia foi pelo Chiefs, desculpa, pelo Saints.
o Saints de Drew Brees, que bateu o Colts do Peyton Manning, Super Bowl de 2010, eu acho, começo de Começo de 2010, 2010. 2011, É temporada por 2009 e aí. Super Bowl 2010. E Super Bowl 2010. Foi o meu. é, Foi um 44, Super né? Bowl que eu torci de verdade, sim. Eu acho que foi o primeiro que eu torci. Que eu torci, assim, por conta da saída do Saints, pelo Katrina, da volta. Então, eu torci de verdade, assim, pelo Saints. Mas logo depois veio o Bowling Gate, eu já não estava muito fiel ainda. E aí, nos playoffs da temporada 2011, eu comecei através da ESPN, defendida por muitos agora que as transmissões foram divididas com o Sport TV. Eu fui daqueles que começou e virou fã da ESPN também, da galera que cobria pela ESPN. E num trabalho desses de jogo de playoff, com história dos times, com aquela parte que eles fazem justamente para atrair o novo fã do esporte, eu tive contato com a história do Baltimore Ravens, a história de Edgar Allan Poe, que já era a relação do Alan Poe com a cidade e, consequentemente, com o time, com o nome do time. Já era um autor que eu gostava desde a adolescência. E um time de defesa, com figuras como Ray Lewis na época, Ed Reed ainda jogando lá. E aí acabei me tornando um torcedor do Baltimore Ravens. Ainda não foi muito estabelecido aí nessa primeira temporada. Eu lembro de ter assistido, eu acho que foi final de conferência, que fomos eliminados pelo Patriots com um erro de field goal curto de Billy Cundiff, um field goal que poderia levar o jogo para a prorrogação, acho que era de 27 yards, se eu não me engano, ele errou, e aí o Ravens foi eliminado, eu falei, pô, time interessante, time legal, perdeu no playoff, acho que eu vou acompanhar. E na temporada seguinte, foi a temporada 2012, calhou de ser a temporada do Super Bowl com a despedida do Ray Lewis na aposentadoria. Aí me tornei torcedor mesmo, de torcer, acompanhar, de sofrer, de vibrar mesmo, e desde então tô nessa aí, me sentindo um torcedor fiel do Baltimore Ravens mesmo. Ele voltou pro jogo, ele se recuperou de uma lesão grave, né? Acho que foi tríceps. Foi tríceps que Ah, eu não lembro exatamente, mas foi daquelas que a ele se gente recuperou em julgou tempo recorde, que né? talvez ele não conseguiria voltar. Rolou aquele papo do tratamento alternativo, usou uma placenta de égua, usou Sim, sim, sim. uma buchada de bode, usou alguma coisa, um tratamento aí não reconhecido, que podia ser doping ou não foi, e ele voltou para a campanha de playoff e conseguiu jogar o Super Bowl. Então ainda teve essa narrativa, como a gente estava conversando aqui antes da gente começar a gravar. Eu nunca fui o cara da planilha, da tática, do campo e bola. Eu sempre fui o cara do bastidor, da narrativa, dos personagens. Então acho que isso, nessa última temporada dele, indo para aposentadoria com o Super Bowl ainda do Ravens, me fez me alinhar mais ainda ao time e começar a torcer de verdade, sabe? E essa é uma das pós-temporadas icônicas da NFL. É uma das que são mais lembradas aí, porque numa conferência aí que você tinha o Ben Roethlisberger, o Tom Brady e o Peyton Manning, que eram os maiores, o Flaco teve a temporada dos sonhos também, né? Teve a pós-temporada dos Você sonhos também, né? imagina playoff jogando fora de casa e ele bateu na sequência o Andrew Luck, o Peyton Manning e o Tom Brady. Então, o Joe Flacco ganhou um lugar no meu coração desde então, sou defensor. A galera criticava muito o Joe Flacco. O pessoal que está acompanhando há menos tempo se lembra desse Joe Flacco já desde o Browns de 2023, Não, que não. virou um bonachão, virou uma figura que ficou mais querida na NFL. Personagem. Mas o final da passagem, um personagem, o final da passagem dele no Ravens fez o pessoal ter muitas críticas à carreira dele como um todo. E eu sempre defendi o meu elite. Que bom que agora ele é reconhecido pelo trabalho que ele fez depois de quase se aposentar e voltar para o Browns e rodar agora no Bengals também. E a galera reconheceu melhor, porque o que ele fez naquela campanha de playoff, naqueles playoffs de 2012, é algo que realmente é até fora do padrão dele, né? Que ele foi muito preciso, ele teve ótimos números, ele bateu dois Hall da Fama, mais provavelmente o maior da história, o Tom Brady, e mais o Andrew Luck em começo de carreira ali, que chegou com tudo também, hypadíssimo, né? E deu o Joe Flacco nos três, então teve bom, né? Uma das grandes narrativas aí da NFL pós-temporada. Qual que é o grande diferencial aí da NFL, o futebol americano jogado na NFL? Por que ele é tão único e é tão cativante assim? Eu acho que em termos de complexidade tática
e técnica também. Você vê o nível de preparação, por mais que seja um esporte muito democrático, que aceite todos os perfis físicos, todos os tipos físicos possíveis, você tem essa especialização, esse cuidado com o detalhe, questão da tática. Você vê técnicos vendo tape por horas e horas a fio para tentar pegar um telzinho, um detalhe e isso fazer diferença no jogo. Então, essa questão que é muito parecida do nosso futebol, da bola redonda, que não tem uma goleada muito elástica que não deixa o outro time conseguir uma virada até o final. O favorito, ele corre o risco de tomar uma virada de uma zebra em qualquer semana, até no playoff, até no Super Bowl. Então essa imprevisibilidade e essa questão do tanto que é especializado, cada jogador em sua posição, cada unidade com a sua comissão técnica e o comando disso tudo como uma grande orquestra que todo mundo tem que funcionar junto, realmente eu acho que quem nunca assistiu, nunca teve interesse e gosta de esporte, se tiver a paciência, porque realmente no começo, para você entender, ele é um pouco mais difícil, você tem que ter uma paciência, a questão que a gente não está tão acostumado de muitos intervalos comerciais. Depois que você passa essa barreira também e você consegue entender melhor a dinâmica do jogo, não tem como não gostar da NFL, do futebol americano como um todo, mas a NFL, que eleva isso ao maior nível possível profissional, não tem como um fã de esporte não gostar, porque é muito legal, é legal demais mesmo, com tudo isso que envolve o jogo em si. E também a estrutura da liga, né? Esse ano a gente, como você sabe, a gente teve as duas melhores campanhas de cada conferência eliminadas, né? Já não foram dos playoffs esse ano. O que é muito difícil você ver isso ser reproduzido em outros campeonatos. Isso funciona de uma forma muito bem estabelecida. O clubinho dos bilionários, dos donos de franquia, os 32 times, 31 mais Green Bay, na verdade. E tanto que a gente vê uma discussão constante de melhoria em relação à regra. Imagina se o nosso futebol da bola redonda tivesse a cada temporada votações entre, que aí precisa de uma maioria de 2/3 geralmente para serem aprovadas, mas com mudanças de regras significativas. A gente está na segunda temporada só desde que o kickoff, a regra do kickoff mudou. E eles estão constantemente evoluindo nesse sentido também, para manter o jogo justo, manter o jogo equilibrado e questão de draft, de cap salarial, tudo isso contribui para que não se tenha uma dinastia. É claro que existem as exceções, como o Patriots dos anos 2000, os Chiefs mais recentemente, mas no geral, quem está com um time lá embaixo, quem está com um time lá em cima, isso não dura muito tempo, justamente por conta desse equilíbrio que é buscado o tempo inteiro pela NFL. Isso também é legal demais. As dinastias são feitas aí em cima da competência da comissão técnica e escolher os melhores jogadores e extrair o máximo de cada um, né? Para você, o que é uma dinastia na NFL? Quais são os feitos que um time tem que alcançar para poder ser dito que foi uma dinastia? Eu não penso em cravar números para determinar. Eu acho que qualquer franquia que foi dominante num certo período de tempo e que ganhou múltiplos títulos merece o título de dinastia. Então, no caso do Chiefs, chegou em 5 Super Bowls em 7 anos e ganhou 4. Não é isso? Os números? Agora eu estou até perdido. Ganhou 3 em 5. Enfim, eu acho que isso pode ser considerado uma dinastia, por mais que não seja tão extensa. A gente fala que o Cowboys, nos anos 90, que ganhou 3 em 4 títulos disputados, foi uma dinastia ali. Então, mesmo já tendo outros títulos anteriores na década de 70. Eu acho que isso não precisa ser cravado enquanto a gente está aí no calor da emoção. Enquanto o time acabou de ser eliminado no playoff, qual o pessoal está discutindo, o Chiefs comparado com o Patriots, que foi a última recente. A gente tem que lembrar, o tempo passa, a gente acaba esquecendo. Do primeiro tri para o segundo tri do Patriots passaram 10 anos. E aí a galera já queria cravar depois do primeiro tri se é uma dinastia ou não. Então acho que o Chiefs sim, tem tudo para ser uma dinastia. É uma dinastia em construção, mas eu não gosto de cravar números assim. O Cowboys dos anos 90 era uma dinastia por si só, e ganhou 3 em 4 possíveis. Eu acho que é o passar do tempo que permite que a gente olhe para a história do jeito que ela foi escrita e entenda se esse time foi dominante nesse sentido e é considerado uma dinastia ou não. Eu falo isso porque esses dias a gente teve uma discussão em um outro grupo aí, pessoal falando que dinastias é só quando conquistam Super Bowls, né? Vários Super Bowls juntos. Aí eu até brinquei,
os Jets também tem uma dinastia. Vai fazer 15 anos que não vai para os playoffs. É uma dinastia invertida. Invertida, só se for, né? Então, mas é bem interessante porque às vezes tem times aí que vencem a divisão por vários anos consecutivos aí. Só que às vezes não tem aquele. Às vezes termina com um título ou nenhum título. É igual os Bills. Os Bills aí chegaram em 4 Super Bowls seguidos e não ganharam nenhum, mas os caras dominaram a conferência durante 4 anos. Isso daí também é uma coisa que tem que ser levada em consideração, né? Pois é, mas supondo que nesses 4 tivesse ganho um só, aí eu acho que não seria, não poderia ser considerado dinastia também. Agora, se dos 4 vence 2 e perde outros 2, 4 Super Bowls seguidos, cara, que história, né? Chegar 4 vezes e perder as 4 deve ser mais difícil do que chegar e ganhar pelo menos uma. Mas se ganhasse 2 pelo menos, eu acho que a gente olharia para esse Bills como uma dinastia também. Calhou deles perder os 4, né? Então, aí chega o Saints, chegou em um e ganhou um, né? Aí o aproveitamento do pessoal, dos caras foi 100%. Mas e o pior é que não é nem por isso, beleza, o primeiro, acho que foi o primeiro, perdeu por um field goal, né? Field goal errado, que ia vencer. Aí teve 2 aí que foi surra, né? 2, acho que foi contra os Cowboys. Contra os Cowboys foi surra, né? Foi exatamente. E cara, acho que o psicológico da torcida do time aí é E não tem como não pesar, né? pesar, né? Você entrar em campo E o, com esse histórico. e o histórico e o complicado é quando você. É igual você vê o Josh Allen hoje. O Josh Allen, ele carrega o peso dos 4 Super Bowls perdidos também, porque meio que reflete na cultura do time. Ele não tem culpa, ele podia falar, não, eu não estava lá quando ele perdeu, mas o cara meio que tem responsabilidade também de livrar um pouco Dessa dessa maldição, com maldição, né? certeza. Vai pesar. Você imagina o Bills chegando ao Super Bowl esse ano? Imagina a semana de mídia do Buffalo Bills a caminho do Super Bowl. Quantas vezes não vão ser repetidas perguntas para o Josh Allen sobre o fato do time que ele representa hoje, lá na década de 90, ter chegado a 4 Super Bowls seguidos e perdido as 4? Cara, não tem como, por mais que ele tente se isolar, isso em algum momento vai acabar influenciando aí na mentalidade dele para o jogo. Não tem como falar que isso não vai pesar pelo menos um pouquinho. A sua opinião, assim, sobre aquele, tipo assim, os times que chegam e você vê que era a janela do time ter conquistado. Exemplo, os Falcons, temporada 2016, Super Bowl 2017. Tipo assim, porque, cara, eu acho que era a chance dos caras, porque foi um impacto tão grande psicológico pra torcida, pro time, pra franquia, que os caras se recuperarem aí vai tempo. Trazendo até para mais perto do tempo, o Bengals com o Joe Burrow. Bengals com o Joe Burrow. Hoje a gente não consegue visualizar o Joe Burrow voltando a um Super Bowl tão cedo. E talvez não pelo Bengals, porque é um time disfuncional, as coisas funcionaram muito bem ali naquela campanha. Ele eliminou o Patrick Mahomes na final de conferência e conseguiu chegar lá, que é um fantasma que assombra e vai continuar assombrando a NFC, apesar de ter sido eliminado esse ano, não vai competir, mas eu tenho certeza que ano que vem vai voltar com tudo e vai continuar atrapalhando os planos dos adversários aí. Então, o Falcons era o ótimo exemplo, porque tinha um agravante do Matt Ryan já está na curva de decadência da carreira também. Então, tem esse Julio Jones. peso de você imagina de olhar para o lado e falar assim, cara, é o jogo da vida e a gente não sabe se vai ter uma outra oportunidade. E do outro lado da bola, no caso do Falcons, estava o Patriots de Tom Brady, já indo pro sexto, pro quinto da dinastia, porque o sexto foi o contra o Rams. Então, indo pro quinto, eles já tinham essa carga de, cara, a gente já esteve aqui. Isso aqui pra gente não é novidade. A gente sabe o que precisa ser feito. A gente não vai ficar mais, é claro que fica ansioso e fica nervoso, mas a gente não vai deixar isso nos abalar emocionalmente. É um peso muito diferente. Eu acho que isso na hora da decisão num esporte que é tão específico, de tanto detalhe, isso com certeza faz muita diferença. Assim. E outro exemplo é os Lions de 2023. Faltando 30 minutos para acabar a final de conferência, eles estavam classificados para o Super Bowl. E aí teve o fumble do Jahmyr Gibbs, aí já começou, acho que foi uma quarta descida que não deu certo, se eu não me engano. Eu também acho que a janela dos caras era aquela.
O próprio Dan Campbell, na entrevista do vestiário pós-derrota para o 49ers, ele disse: eu fico muito chateado porque não é fácil chegar aqui e a gente não sabe se a gente vai chegar de novo. Como não chegou? Chegou, na verdade, aos playoffs de novo, com favoritismo para perder para o Jaden Daniels na temporada 2024. Então, eu acho que até a galera que está no dia a dia tem essa consciência de que as oportunidades, às vezes, elas não vão se repetir. E isso não tem como não mexer com o psicológico de todo mundo que está envolvido em um jogo. São 4 quartos de 15 minutos e você tem isso aí para decidir como que vai ser escrita a sua história na liga e na carreira. Pô, você para pensar, é de uma complexidade muito grande mesmo. Os 49ers 24 também. Eu lembro que eu estava assistindo o Super Bowl, o 58, foi 49ers e Chiefs. Eu estava assistindo num barzinho aqui com uma galera aqui em Jundiaí, e, se eu não me engano, o Brock Purdy quase conecta um TD na prorrogação. Aí não conecta e os caras vão pro field goal. Cara, aí você vê o Patrick Mahomes marchando. Você fala, cara, esse cara vai perder esse jogo. Véio. O Paulo Antunes falou, pô, eles fizeram um touchdown, mas talvez... Eles fizeram um field goal, mas talvez não seja o bastante. E ele foi marchando e... Cara, dá a impressão quando teve o kickoff, que ele pegou a bola, cara, os Chiefs ganhou o Super Bowl. Pô, e eu acho que, imagina chegar no Super Bowl e perder e voltar pro outro ano, cara, é cruel, cara, é cruel. Eu acho que tem a Cruel, janela. você escala a montanha e, terminada a temporada, você começa do zero e tem que escalar toda de novo. Então, isso pesa, acho que não só psicologicamente, até fisicamente também, né? Você joga 3 jogos a mais que um time que foi eliminado mais cedo, e aí a sua preparação já para a próxima temporada ela já fica um pouco comprometida, e você já está um ano mais velho. Tudo isso, com certeza, importa muito para esses caras repetirem o feito, né? Igual no caso do Lions, eles vinham de uma tabela um pouco mais fácil, porque eles tinham ficado com uma colocação ruim. No outro ano que eles chegaram na final de conferência, eles já foram um campeão de divisão. Então, além de perder a final de conferência, a tabela já ser mais difícil. Nossa, tudo atrapalha. Tudo conta. Quando que você decidiu falar sobre futebol americano? Se expor nas mídias aí, falando a sua opinião sobre futebol americano? Então, a história da NFL, etc., é a seguinte: eu sou formado em jornalismo, não especializado, mas eu conduzi toda a minha graduação há 20 e tantos anos atrás. Mas para a parte de jornalismo esportivo, então cheguei a participar de resenha esportiva e rádio AM, fazer cobertura de repórter de campo, só como estágio. Depois de formado, eu nunca consegui trabalhar na área. A minha carreira sempre foi, por outro lado, foi agente de viagem, hoje eu sou bancário, e eu sempre tive vontade, de alguma forma, de exercer um pouco essa veia do jornalismo que eu sempre gostei muito. E aí um amigo meu, que é desse mesmo grupo, que começou a assistir NFL junto, e que era meu veterano na faculdade, que é o Wallace, que grava o NFL, etc. comigo, a gente sempre teve um apelo muito grande pelo rádio, porque jornalista, moda antiga, de esportivo ainda, tem esse apelo pela transmissão do rádio, pelo bate-bola do rádio. E a gente sempre quis trazer isso depois que a gente descobriu o formato podcast para um podcast. Então, a gente não queria ter a famosa mesa redonda, liga o microfone, pega a lista de jogos e vai falando o que lembra de cabeça. A gente sempre quis trabalhar num esquema meio rádio AM mesmo, bate-bola esportivo. Vinheta de abertura, pauta dividida, blocos, vinhetas entre os blocos. A gente sentia falta de ouvir alguma coisa nesse sentido. E a gente não começou também com pretensão de que a gente precisa fazer algo diferente, porque a gente quer ser ouvido. Não, a gente queria fazer um podcast que a gente gostaria de ouvir. E assim nasceu o NFL, etc., para dar vazão a essa nossa veia do jornalismo. Hoje ele é assessor de imprensa, ele até trabalhou muito tempo com jornalismo impresso, mas rádio mesmo ele também não teve essa oportunidade. E aí o podcast acabou trazendo para a gente essa oportunidade de poder exercer um pouquinho e matar a saudade do rádio AM, como se fosse um rádio AM cobrindo o futebol americano. Eu, para ser sincero, o conteúdo que eu tento fazer no YouTube é o conteúdo que eu queria ter assistido quando eu comecei a acompanhar a NFL, sabe? Tipo assim, eu falo, nossa, pô, se tivesse um vídeo explicando aí o kickoff. Pô, se tivesse um vídeo que, por incrível que pareça, o meu canal é pequeno, mas o vídeo que tem mais acessos lá no meu canal é um vídeo do Entenda o Beisebol em 5 minutos ou menos. Eu explico o beisebol, tento fazer dar uma animada,
que até põe na descrição. A ideia desse vídeo é se algum amigo seu te chamar para assistir um jogo de beisebol, só para você não chegar perdido, para você chegar lá entendendo. E é o vídeo assim que eu coloquei, eu fiz por fazer, é o que deu mais resultado, que é o vídeo que eu queria ter visto quando eu comecei a assistir beisebol ou quando eu comecei a assistir NFL. Não, mas muito legal mesmo. Eu acompanho desde, tipo assim, eu até esqueci de comentar, assim, no começo, né? Mas fiquei feliz aí por vocês terem aceitado participar da nossa Liga de Fantasy lá, que eu não conhecia, tipo assim, muito o trabalho de vocês, conhecia mais pelo Insta. Aí depois eu comecei, sempre que eu posso, eu entro lá para comentar. É que eu gosto mais do sarcasmo Então sempre vou comentar alguma coisa ácida lá, tirar sarro de algum jogador ou de alguma situação, que é coisa mais de mim, mas muito legal o trabalho. E eu acho legal porque, assim, é, é um outro viés do conteúdo. Porque você, tipo assim, ali, quando eu vejo lá o NFL, etc., basicamente três amigos conversando e eu tô do lado da conversa. Tô na mesa sentado e tomando minha birita ali. É tipo assim, vocês estão fazendo uma conversa, chamando a galera para participar. E é o que é muito interessante, que a gente vê, porque muita gente começou a criar o conteúdo sobre futebol americano, é igual a gente, que a gente falou que tá na mesma faixa parecida de idade. Cara, quando você acompanhava o futebol americano em 2013, 2014, pega aí 2015, eu falo por mim, o Milagre de Detroit. Cara, pô, eu já torcia pros Packers. Vi aquilo, cara, você dá vontade de sair na rua gritando, procurando alguém para conversar. Fala, cara, você viu isso? Você viu essa jogada? Relógio zerado, rival de conferência. Tipo assim, o jogo acaba 1 hora da manhã, você tem que ficar. Cara, você não tem como extravasar essa emoção ou conversar é chato isso. Você quer alguém para compartilhar essa emoção, essa visão que você teve. Legal pra E você caramba. está falando de 10 anos atrás, né? Então você imagina, se hoje ainda é, por mais que tenha crescido absurdamente no país, mas ainda é um esporte de nicho, o interesse dele, ainda mais para quem acompanha, a esse ponto de participar em grupo, de querer comentar, de acompanhar conteúdo, ainda é muito nichado. Você imagina 10 anos atrás, você acompanhando, querendo interagir, e realmente era muito mais difícil do que é hoje. É complicado. Eu comecei com o meu canal não tem muito tempo, eu comecei em 2022, mas foi por um acaso. Eu fui trabalhar com a camisa dos Packers, né, normal, tá? Aí chegou um amigo meu que também gosta bastante de esportes, aí falou assim, pô, legal, né, futebol americano. Cara, eu tentei assistir, mas eu não entendi nada, cara. Aí eu falei, não, é um jogo de conquista de território, você tem que avançar com a bola, se você cruzar a linha são 6, se você mas por que o cara chuta? Não, se chutar, se o cara não conseguir avançar, mas tiver uma distância razoável, ele vai tentar fazer um chute no Y e tal, e tal, e tal. Eu fiquei 5 minutos conversando com o cara, pô, legal, né? Já deu para mim ter uma noção mais ou menos, acho que eu vou tentar assistir. Aí chegou um outro amigo nosso, falou assim, pô, essa camisa de futebol americano, cara, eu tentei assistir, só que eu nunca entendi. Aí eu contei a mesma história de novo. Aí o cara que já tinha ouvido falou assim, ô, por que em vez de você contar essa história, você não faz um vídeo e só dá o link pro cara assistir, zoando? Eu falei, pô, é interessante, né? Interessante. Aí, aí eu aí eu comecei o meu canal. Aí a gente já pode até andar um pouco na pauta. É aí que vem aquela dinâmica interessante quando você começa a criar conteúdo. Eu falei, pô, eu já acompanho o NFL aí faz uns 12 anos. Vou ligar a câmera, eu vou fazer um vídeo bacana. Eu vou mudar a internet brasileira com o meu conteúdo aqui. Vou trazer muito mais fãs e fazer comunidade. Aí você liga a câmera, você percebe que não é porque você conhece que você consegue fazer um vídeo de qualidade, um roteiro dinâmico, uma, um roteiro interessante para alguém que clique e tem interesse de continuar vendo seu vídeo. Aí eu cheguei lá, liguei e falei assim, futebol americano. Aí que eu fui pensar, cara, vou desligar isso aqui, vou fazer um roteiro, vou ver. Não é porque eu assisto que eu sei tudo certo também. Às vezes tem muita coisa que é aí que a gente vem, que é aí que a gente traz tudo aquele iceberg, que para você fazer 5 minutos de vídeo, é uma semana de pesquisa, edição, gravação e tudo mais, que é chato pra cacete. E outro detalhe, como é um esporte que a regra é muito complexa em si, e você como árbitro sabe até melhor do que a gente que é só fã, o tanto que existem
nuances e complexidades ali em cada chamada, em cada falta que você vê ou não vê em campo, cara, mesmo depois que você é referência, acontece alguma coisa que você está assistindo em grupo com amigos e eles te perguntam, cara, o que aconteceu aí? E você tem que virar e falar assim, não sei. Simplesmente não sei, vou esperar o árbitro chamar e o comentarista da ESPN comentar, porque de bater o olho e ver que essa jogada parou, eu não consigo estabelecer. E a NFL ainda tem isso, né? Um constante aprendizado. Vira e mexe, a gente se depara, e a gente que é nerdola de NFL, a gente produz conteúdo, a gente tá nessa já há alguns anos, e mesmo assim tem jogadas que a gente fica surpreso, ou chamadas de arbitragem que a gente fica surpreso, que a gente não lembra de ter visto antes. Então, tem esse agravante ainda na NFL. Ah, aconteceu esses dias aí, aquela conversão de 2 pontos do Seattle Seahawks contra o Rams, que bateu na capacete do cara, a bola pingou, caiu, a bola ficou abandonada lá na endzone, o Charbonnet pegou, aí você começa a dizer, pô, mas, beleza, não foi completo a tentativa. Aí, daqui a pouco o pessoal, os árbitros não voltam com a jogada, ninguém vai, pô, aconteceu alguma coisa aí, quando demora assim, aconteceu alguma. Aí você vê que o passe foi para trás e fala, nossa, é. Tipo assim, eu não lembro de ter visto isso. Igual a jogada desse jeito, com esse resultado, eu não lembro. Eu não lembro de ter visto uma bizarrice dessa, não. Pois é, e a gente vê várias vezes a jogada parando e algum jogador pegando a bola do chão, né? E a gente sempre ficava pensando se alguma vez isso ia ser ia resultar numa posse. E finalmente chegou esse dia, né? Depois da gente acompanhar isso milhares de vezes, um dia o Charbonnet pegou a bola e estava valendo e foi touchdown. Touchdown não, conversão, na verdade. O que você tem a falar sobre edição, sobre a parte da edição, que é o trabalho mais solitário aí de quem cria conteúdo, que é edição, corte, postagem, que é o que ninguém vê aí. Pois é. Ninguém vê. E aí, voltando um pouquinho na história da NFL, etc., a gente começou como podcast só em áudio. E aí a gente fazia todo o trabalho de edição de áudio também, tudo na raça, né? Tudo na mão, e nivela volume, corta silêncio. Então, além de pautar e gravar toda terça-feira, às vezes eu virava à noite para editar, para poder oferecer um produto com uma qualidade maior. Com o passar do tempo, a gente foi percebendo que esse esmero, ele era detalhe, que a audiência, claro, você tirando aí o básico, né? Você não deixar muita repetição, muito silêncio, muito barulho ambiente, mas você fazendo uma limpeza básica e deixando algum vício de linguagem, alguma coisa assim, não era tão importante, era um trabalho que não valia tanto a pena você fazer tão meticulosamente. E as ferramentas de áudio desde então foram evoluindo junto. Então agora você roda, com um clique você roda um filtro de áudio, ele já te ajuda eliminando alguns ruídos, ele te ajuda nivelando o volume, nivelando, eliminando barulho ambiente, tudo isso ajuda muito. Então, quem produz conteúdo, ter essa atenção sempre voltada para o que essas plataformas, a maioria gratuitas inclusive, estão lançando, estão oferecendo, nunca se fechar numa só, né? Sempre estar atento para mudança de mercado, se tem uma outra opção que pode te ajudar mais. Beleza, então a gente chegou a um ponto que o pautar, gravar e editar, já que nós três do NFL, etc., os três titulares, eu, Wallace e Magal, que é o terceiro elemento, nós não fazemos isso da vida. A gente não tem tempo disponível para cuidar desse pré e desse pós à vontade. Todo mundo trabalha em horário comercial. E hoje em dia, qual que é o outro problema disso? Você não consegue, seja podcast, seja conteúdo de rede social, seja canal de YouTube, se você não tiver uma presença forte em rede social, você não consegue atrair um público novo, você não consegue atrair novos ouvintes, novos seguidores em nenhuma dessas plataformas. E aí é onde entra o que você falou. Questão dos cortes, no começo também eu ia lá, escolhia o corte, editava tudo na mão, ilustrava e postava. Algumas ferramentas vieram ajudando. E a gente chegou também, com alguns anos já de podcast existindo, inauguramos o financiamento coletivo, tivemos algum retorno legal nessa criação da comunidade, uma galera que apoia muito a gente, inclusive um beijo para o pessoal do NFL de diretoria, e aí a gente conseguiu terceirizar esses cortes. Hoje a gente tem a Jay Carneiro, torcedora do Dallas Cowboys, nos ajudando nesse processo. Ela grava com a gente também, ela é a nossa quarta elementa e ela cuida dos nossos cortes e das redes sociais. Já tivemos outros dois antes, o Rodrigo Justo, o MM também, um abraço para eles, e isso ajudou muito a gente a poder manter o podcast na ativa. Por quê? Porque produzir conteúdo não é fácil. Você que produz até para YouTube, que demanda uma edição maior, sabe que
Você está trocando momentos de lazer para produzir um conteúdo, você está trocando, às vezes, compromisso com família, compromisso com amigo, você está trocando as suas horas que deveriam ser dedicadas para outras coisas importantes até na sua vida, para produzir um conteúdo. Então, se você não tiver isso muito bem equilibrado na sua rotina, que não atrapalhe o seu trabalho principal, sua fonte de renda, não atrapalhe sua convivência familiar, sua convivência com amigos, você não consegue continuar produzindo. Então a gente chegou num ponto, depois de 3, 4 anos, a gente chegou nesse ponto de equilíbrio. A gente continua fazendo, toma tempo sim, mas hoje toma muito menos tempo do que tomava lá no primeiro e no segundo ano de produção do podcast. E teve outro baque, né? No primeiro e segundo ano da produção do podcast, a gente estava em meio da pandemia. Então, a gente não tinha tanto convívio social, a gente não tinha tanta demanda fora de casa. Era mais fácil você perder um sábado inteiro produzindo um vídeo, porque você não tinha um outro compromisso, você não era demandado para outro evento. Depois que a pandemia foi apaziguando, veio a vacinação e a gente foi voltando para a nossa rotina normal, esse contrapeso, esse balanço, esse equilíbrio ficou um pouco mais complicado. E aí foi que a gente fez o financiamento coletivo e conseguiu terceirizar essa parte. Por quê? Se você ficar focado em produzir muita quantidade, a dinâmica dos algoritmos das redes, em números, em views, em cliques, rapidinho você desiste. Se você não estiver fazendo o conteúdo de um jeito que fica confortável para você e no jeito que você gosta, que você sente prazer em fazer, se você for só na expectativa do número, de crescer, de viralizar, do like, você vai desistir também, porque o trabalho é árduo e as redes não brincam. As big techs não brincam em serviço. Um trabalho que você não é remunerado. É simples assim. Você tem que se dedicar, você tem que correr atrás e não é remunerado. Eu falo assim brincando, né? Porque Aí, até quando a gente começa a produzir para YouTube, a gente vai ver lá, deixa eu ver como é que é, quanto eu preciso ter de número para poder começar a monetizar. Cara, uma realidade muito além não, de tudo que passa perto da nossa audiência, assim. não. Os números de horas produzidas, de likes, de inscritos, é tudo muito absurdo. Então, realmente, o funil deles, para quem produz isso de forma sustentável financeiramente, ele é muito, muito pequeno. Não dá para você começar já almejando que você vai chegar lá, porque senão você vai acabar se frustrando, né? Voltando um pouco atrás, eu falei assim, cara, eu faço o conteúdo que eu gostaria de ter visto quando eu comecei. Então eu tento deixar explicado, mastigadinho, deixar bem interessante. Só que às vezes você vê gente que faz um conteúdo e faz meio que ao contrário, não mastiga tanto, ou põe algum erro muito descarado só para alguém comentar, porque, pô, tá errado. Só para dar um engajamento, e nem que o cara põe uma informação errada, ou para ver se o cara tira. Você vê muitas vezes isso. Pô, acho que às vezes eu não vou mastigar tanto, deixar alguma coisa meio que interpretativa para alguém perguntar. Você vê que tem muita gente que usa outras artimanhas para ver se traz um engajamento, porque é Só complicado. que aí o perigo disso é que você entra num processo de traçar estratégias, de ficar pensando e aí você acaba se desviando do seu conteúdo, que é o principal. Então, se você presta atenção no seu conteúdo, você errar e esse erro viralizar, ele tem um efeito. Agora, se você ficar se preocupando nesse tipo de estratégia, a sua produção de conteúdo ela acaba dobrando de tempo, porque você vai ficar sempre martelando o que eu posso fazer para esse vídeo dar mais views do que os últimos deram. E aí o seu trabalho começa a ficar muito pesado, caso você não tenha todo o tempo do mundo livre para poder cuidar do seu canal. Fora a NFL, eu sou fã de alguns outros esportes, né? Eu gosto muito de automobilismo, eu gosto de beisebol, basquete. Só que eu sou muito fã dos personagens, da, da história, da narrativa, do recorde, da bizarrice, sabe? Trazer coisas interessantes. É igual agora que eu tô fazendo. Eu tô terminando um mini documentário aí sobre a vida do Vince Lombardi, que eu acho que é bem interessante. Cara, eu tô pesquisando, eu cheguei a gravar o vídeo, não gostei, regravei de novo, refiz o roteiro e tal. Esse é um vídeo que você pode ter um cuidado, pode caprichar, pode polir ele, porque é um vídeo aí que vai ser, como o pessoal fala, atemporal. Ele não vai morrer daqui a uma semana. Agora eu vou fazer um vídeo de uma prévia de uma rodada da NFL. Cara, você não vai poder ficar enrolando muito nesse vídeo, porque acabou a rodada, morreu o vídeo. Igual no meu canal eu tenho minhas dicas de apostas, lá, meus palpites. Cara, eu não posso ficar perdendo muito tempo com esse vídeo, porque vai morrer. Acabou, deu segunda-feira à noite, morreu o vídeo. Não tem mais utilidade nenhuma. Agora você faz
um documentário contando uma história, contando uma temporada, um personagem, uma narrativa, você consegue, mas mesmo assim é muito trabalho. Eu que gosto de ser detalhista, gosto de. E como a gente também é independente, a gente não tem imagens, não tem vídeos, a gente tem que tomar cuidado o que a gente pode usar, até onde a gente pode ir, é complicado. Já que a gente está falando de engajamento, sua opinião sobre a liga como um todo, assim, show do intervalo, você está assistindo o jogo toda hora, às vezes tem uma celebridade no camarote, igual o recente que a gente tem da Taylor Swift. O Travis Kelce fez um TD. Zoom na Taylor Swift. Ah, o Travis Kelce dropou, zoom na Taylor Swift. Ah, o show do intervalo. Fica aquela pessoa falando, quem vai vir em show do intervalo? Aí, às vezes, você tá num lugar, ou uma rede social, aquele monte de gente que é fã do artista, falando, o jogo não acaba logo, o jogo demora muito, não sei o que, reclamando do jogo, porque tá vendo O pessoal fala que o show é um show no meio de um jogo chato. A NFL vindo pro Brasil, esses 2 anos que tiveram jogos. Às vezes a NFL fazendo uma ação, prefere pegar alguém que tem muitos seguidores, trazer ela para a NFL para trazer os seguidores juntos, do que pegar alguém que já está batalhando há um tempo pelo esporte, tentando criar a comunidade, fortalecendo a comunidade da liga em si. Ela não está preocupada com quem já é fã da NFL, né? Ela quer trazer quem não é. Pega a Taylor Swift. Se puder trazer todos os fãs da Taylor Swift para a NFL vai querer fazer isso. Se quiser poder trazer todos os fãs de um determinado youtuber ou um tiktoker ou não sei quem, vai fazer isso. Mas você tem alguma opinião sobre isso daí? Eu nado um pouco contra a maré dos nossos queridos amigos creators, produtores de conteúdo, e eu te falei que eu nem ia adiantar a pauta quando a gente estava conversando sobre isso. Antes da gente começar o vídeo, porque eu realmente que me posiciono contra a galera que eu já conversei que produz conteúdo e se sente um pouco injustiçado. Primeiro, eu até concordo que muitos influencers eles ganham algumas posições de destaque no ambiente, no cenário da NFL por conta de serem influencers às vezes até de outras carreiras, de outros assuntos e acabam respingando por conta de um interesse pela NFL. Eu entendo isso. Só que eu acho que a galera que reclama tem uma tendência a, primeiro, superestimar a própria qualidade, porque muita gente que vem com papo de que criou comunidade, que teve algum papel na divulgação do Brasil, quando a gente vai buscar o histórico, não teve. Tá? Isso é um fato. E esse papel também é muito subjetivo. A galera, todo mundo que produz conteúdo, tá? Eu vou falar aqui até um pouco por nós também. A gente tem uma tendência a gostar mais do nosso conteúdo do que, na verdade, o público no geral gosta. Isso é um fato. A gente está aqui dando a cara a tapa todo dia e é até natural que seja assim. A gente tem que ser assim para poder continuar animado a produzir. Então existe um pouco disso da galera se dar uma importância, às vezes, além do que deve, nessa questão do qual que é a minha importância nesse cenário da NFL? Estamos trocando por um influencer. E, cara, às vezes nunca foi uma escolha. Nunca foi algo comparável por quem assina. E no caso da NFL Brasil, especificamente, tem um outro agravante. Que às vezes você nem tem números de influencer, mas você conhece as pessoas e as pessoas te conhecem, ou você conhece quem conhece. Então, às vezes, você podia ter o melhor conteúdo do Brasil, você podia ser um cara de ótimos números, você podia ser um dos pilares da comunidade. Se você não fosse amigo das pessoas certas, você também não seria chamado para campanha, para comentar jogo, para ganhar credencial, para nada disso. Então, eles não têm obrigação nenhuma, tá? Eles foram contratados, a galera que escolheu, foi contratada para escolher dentro dos critérios deles, e eu acho que não dá para a gente ficar se preocupando muito com isso, não. E outra, a NFL, como você mesmo disse, em relação a atenção para a celebridade, atrair novos fãs, a NFL, a gente perde um pouco de perspectiva, mas ela não é como produto principal um esporte. Ela é como produto principal o entretenimento. Tudo que agregar valor além do esporte, ela vai trazer. Ela vai ter uma preocupação tão grande com os times que vão disputar o Super Bowl, quanto com a atração do Super Bowl, porque ela sabe que isso engaja, gera like, gera discussão na internet. E isso para mim está muito colocado. O objetivo final da liga é produzir lucro para os 31 donos de times, mais para o pessoal que administra o Packers. Isso é um fato. Quando você aceita que é assim que a NFL trabalha,
você se frustra menos quando ela começa a caminhar nesse sentido, quando ela começa, aqui no Brasil, a privilegiar pessoas que você acha, às vezes, aí da sua casa que não deveriam ser privilegiadas. Então, eu sou muito pragmático, acho que o pessoal da NFL, etc., também, e a gente meio que nada contra a maré nisso aí. Eu acho que tem espaço para todo mundo, cada um tem que saber bem o seu tamanho, e a galera meio que se superestima demais em relação a essa questão da qualidade. Não, pô, eu tô aqui desde 2015 fazendo vídeo e nunca ninguém me deu uma oportunidade. Cara, às vezes é porque realmente você já atingiu o seu teto. E isso a gente está muito confortável também com o nosso tamanho na NFL, etc. Se a gente estiver nesse teto, a gente está de boa. A gente não consegue se dedicar mais do que a gente já se dedica, e as escolhas que o pessoal da NFL vai fazer em relação a essa expansão da liga no Brasil, elas vão ser feitas independente do que a gente acredita que é certo ou não. Então nado contra a maré ou não nado? Fala aí para mim. Então, eu tenho uma opinião contrária, porque assim, eu já nem falo por mim, porque eu comecei a criar conteúdo faz 3 anos, em agosto de 22. Então, eu sou minúsculo. Mas assim, eu acompanho o conteúdo de NFL há um bom tempo, assim, no Twitter e tal. E você vê que, tipo assim, eu nem falo por mim, mas tinha gente que merecia, assim, que tem um bom trabalho, que traz bons conteúdos informativos. Que, igual exemplo, eu fui no primeiro jogo de 2024. Cara, eu fiquei perto do gramado. Cara, e tinha muita gente lá no campo, tirando foto, conversando assim, que, cara, eu nunca vi, tipo assim, falar de NFL, divulgar, sabe? Porque você falou, o cara tá na dele, chamou ele foi, tava lá, tirou foto, deu risada, mas. E outra coisa, tipo assim, que eu falo é sobre o show do Super Bowl e as atrações. Cara, tipo assim, eu já sou pragmático pro outro lado. Eu, cara, não me interesso por nada que não seja futebol no jogo. No jogo eu só quero saber do futebol. Tipo assim, eu não quero saber do show do intervalo, nem de quem tá na arquibancada, de quem é o artista, quem vai cantar o hino, sabe? Eu não. Mas isso daí já é tipo assim, já é de mim, já eu. Quanto menos tiver, tipo assim, pra mim o futebol já basta, sabe? Futebol já basta. Eu não quero saber quem vai cantar o hino, quem vai fazer o show, quem que vai entrar, sabe? Eu não, eu já sou meio pragmático ao contrário. No final das contas, eu acho que se a NFL não tivesse muito essa cabeça aberta para expandir, para ir para entretenimento, para ir para lado, às vezes ela nem tinha chegado aqui pra gente. A gente nem estaria produzindo conteúdo. Porque em algum momento ela assinou o contrato com a ESPN no Brasil, entrou na TV a cabo, alguém assistiu um show do Super Bowl, que aí depois virou notícia, e viralizou, e a galera foi atrás. Então eu acho que o fato da gente estar produzindo conteúdo de NFL hoje no Brasil, ele tem relação direta com essa mentalidade da liga de querer expandir ao máximo, trazer o máximo de gente possível e não ligar só pro campo e bola. Porque se ligasse só pro campo e bola, igual a gente vê, tem muito jogador. Recentemente a gente viu o Justin Herbert saindo de campo, a repórter pedindo para falar com ele, e ele falando: pô, eu só queria comemorar a vitória com os meus amigos. Cara, se não tivesse uma repórter para transmitir isso para um canal que paga milhões e centenas de milhares de dólares por ano para transmitir a NFL para os Estados Unidos, para a galera poder assistir e ficar fã do Justin Herbert, comprar a camisa do Chargers e torcer, se não tivesse isso tudo por trás, fosse só campo e bola, ele não estaria ganhando 54 milhões de dólares por ano. Então, acho que falta um pouco da galera do campo e bola, um pouco dessa consciência do papel, tanto da imprensa quanto do entretenimento, para a NFL ser do tamanho que ela é hoje, entendeu? As coisas não existem no vácuo, né? Não. Elas são todas diretamente ligadas e só se tem um tamanho, o dinheiro circulando do jeito que circula, por conta justamente disso que vem no entorno. Na sua opinião, é mais complicado você falar de NFL para quem está chegando? Ou é mais complicado falar para quem já entende, que já tem mais conhecimento sobre a liga, na sua opinião? O nosso perfil do NFL, etc., que é bem essa pegada de bastidores, curiosidades, a gente tem a tendência a acabar atraindo mais a galera que está começando a conhecer, porque ela vai entender melhor dentro de cada personagem, cada bastidor que a gente traz no podcast, como que os times se alinham aí nessa hierarquia da NFL. A galera que é mais fã nerdola, que gosta de ouvir planilhês, tática, por que o gap da OL não foi o correto, e o cara correu pro gap 3 vezes o gap 2 e o Ed fez a stint na... Isso aí, realmente, a galera não entra no nosso conteúdo porque a gente não trata. Primeiro, que para você falar de tática de NFL, você precisa ser muito bom, cara. Você não pode ser só um cara que fica reproduzindo opiniões de caras da gringa que fazem esse trabalho.
E no Brasil a gente vê muito disso. Muita gente que se diz entendedor de tática de NFL, que simplesmente está copiando conteúdo de páginas e de produtores de conteúdo de tática americanos. Para fazer assim, a gente prefere não fazer. E segundo, para fazer isso por conta própria, demanda um tempo, cara, e um conhecimento, um estudo. Já a gente estava falando aqui mais cedo sobre a complexidade da tática do esporte, que aí realmente não é o nosso objetivo e que para produzir um conteúdo nesse sentido demandaria realmente um esforço que a gente nem está disposto nem tem tempo de fazer. Então, pelo perfil da nossa página, do nosso canal, do nosso podcast, a gente acaba atraindo essa galera aí que acompanha mais superficialmente mesmo, a galera menos roots, menos nerdola de NFL. Ninguém gosta do comentarista do óbvio, né? Só que vocês trazem um contexto, né? O contexto do que aconteceu. Às vezes, eu já vi muitas vezes vocês cantar a pedra uma rodada antes, ó, vai acontecer isso, porque se o pessoal não se atentar a isso, pode ser que aconteça, porque a tendência é quando segue esse processo acontecer isso. Tipo assim, trazer uma opinião com uma visão, né? Com uma análise, porque só para falar o que aconteceu, tem muitos por aí também, que não agrega nada também. Cara, e assim, e tá tudo bem quem gosta de ver campo e bola e quem consome só conteúdo de tática. Isso aí, pô, tá totalmente dentro do acordo, tem NFL pra todo mundo, tem história pra todo mundo. Só que esse cara, ele já tende a ser um cara mais exigente em relação ao conteúdo dele. E se ele não tiver o inglês para poder acompanhar, mesmo com legenda às vezes, alguns termos específicos que a galera usa só no jogo, só da tática da NFL, aí realmente ele vai acabar ficando para trás. Então eu conheço gente que adora, que assiste tape, que assiste produtores de conteúdo que assistem tape. Eu assisto alguns assim mais por curiosidade, mas eu não me sinto confortável o suficiente para ter qualquer credibilidade para falar de tática. E acredito que no NFL, etc., a gente caminhe por esse lado. Mas quem produz conteúdo, quem faz a parada na raça, quem estuda para falar disso e que tem o seu nicho também, eu acho, pô, totalmente ok. Tem espaço para todo mundo. Só não é muito a nossa praia mesmo, sabe? E é legal, cara, porque também uma coisa muito difícil que pouca gente fala, às vezes vai montar um podcast aqui, no caso que de vocês são em três, não basta juntar três pessoas e conversar. Tem que ter uma química, tem que ter uma sintonia ali, né? Porque senão você vê que, cara, um querendo ser mais que o outro, um querendo saber mais que o outro, sabe? Você vê que isso aí não é interessante. Agora você vai no lugar aqui, você vê que todo mundo fala, todo mundo tem todo mundo é autêntico na sua personalidade, sabe? Você vê, pô, a pior coisa é quando você assiste e você vê que é o cara imitando outro cara, sabe? Nossa, o cara tentando tipo assim, igual eu. Eu não sou engraçado. Não adianta eu ligar a câmera e tentar ser engraçado ou tentar imitar alguém sendo engraçado. Eu, tipo assim, às vezes uma hora ou outra falo alguma coisa que pode ser engraçada, mas né, sem querer, porque É eu, naturalmente, eu acho exatamente. legal Porque quando. se você começar querendo ser engraçado, a chance de você não ser é muito maior do que se você, dentro do conteúdo que você planejou, isso acabar acontecendo naturalmente. No NFL, etc., também, quando começou, não tinha muito esse apelo por comédia nem nada, por humor. Só que aí você vai gravando mais, você vai tendo feedback da galera que escuta, sem querer você acaba escorregando aí, deslizando pro lado do humor, e aí às vezes você acerta e às vezes você erra, porque é comum também. Se você tá ao vivo, 1 hora e meia, 2 horas toda semana, vai ter hora que você vai tentar uma piada e ela vai dar errado. Acontece. Só que aí você parte para a próxima. Não dá é para você pensar só nisso, É, né? Você não é um stand-up de futebol americano. Você é um podcast de resenha, vamos resenhar. Aí é claro que o humor vem junto nessa história. Não dá é para focar em ser o engraçadinho da galera, porque a chance de você ficar sem graça é enorme. porque assim, o humor depende muito da edição também, né? Se você consegue editar alguma coisa, você consegue trazer o humor. Agora, o humor no ao vivo, se o cara se é complicado. Mas, É o, mais difícil. mas é legal, a sintonia lá do podcast é legal, eu gosto pra caramba. Eu só não ouço mais porque eu comecei a acompanhar há pouco tempo e é bem no horário que eu trabalho. Então, o que eu consigo ouvir da parte que eu tô ali, legal pra caramba. E o. Valeu, estamos sempre vendo seu comentário lá, sempre também com uma pitadinha, né, de acidez. A gente gosta demais. Muito obrigado. Não. Uma coisa que me marcou muito quando eu vi foi quando, se eu não me engano, foi o jogo dos Dolphins, que o Tua faz aquele passe de costa, assim, perdendo o jogo, que não valia mais nada. Aí o Magal falou assim: ninguém sabe o que passa na mente do palhaço. Mano, isso aí, isso aí
Foi uma coisa que, Ficou marcada. nossa, ficou marcada. O que você considera sucesso? Sucesso no para quem cria conteúdo sobre futebol americano? Cara, eu não consigo nem estabelecer, eu acho que eu nunca pensei sobre isso. Trazendo para o nosso lado, do que a gente produz aí semanalmente, que é um episódio de 1h30, 2 horas, a gente não se restringe só ao período da temporada, em off-season, que é quando tem muita negociação, muito problema também, às vezes jogador de férias aprontando, é onde a gente continua produzindo, a gente não para, porque é de bastidor que a gente começou a NFL, etc., para falar justamente de bastidor e curiosidade. Então, eu acho que hoje, na sexta temporada já, com uma comunidade que nos apoia financeiramente, até através do financiamento coletivo, participa de um grupo, interage com a gente, faz questão do conteúdo, já é uma forma de sucesso. Hoje, a gente estava comentando, a dinâmica das redes, dos algoritmos, de post patrocinado, dos números que você precisa ter para poder fazer uma publi, para poder ganhar uma grana, para poder monetizar com view, eles são números muito absurdos, muito estratosféricos e talvez a gente não tenha realmente, igual eu estava falando da autocrítica, que às vezes falta, talvez a gente não tenha qualidade para atingir esses números mesmo. E a gente tem que ter essa consciência. Então, a partir do momento que a gente tem alguém que interage com a gente, que gosta do nosso conteúdo, faz questão ao ponto de apoiar financeiramente, todo mês pagando uma grana lá para fazer parte do nosso grupo. E dentro do nosso grupo, interage, produz conteúdo também, ajuda a gente a produzir conteúdo, porque tem gente que traz pauta, tem gente que comenta, que dá opinião sobre o episódio, crítica também, critica o episódio, isso aqui não ficou legal e tal. Então, essa troca pra gente já é uma forma de sucesso. A gente tem essa comunidade, que a gente tem essa troca aí direta e que hoje a gente não tira dinheiro do bolso para pagar. Essa comunidade permite que a gente consiga produzir o nosso conteúdo, às vezes patrocinar um corte, terceirizar esse processo de corte sem tirar dinheiro do bolso. Isso pra gente já é um grande sucesso para falar de NFL no ano inteiro, uma vez por semana, num podcast. Se a gente puxar, a gente falou um pouco atrás sobre há 10 ou 15 anos atrás, é tudo sobre ter com quem conversar, né? Ter com quem dividir. Tipo assim, você vai lá, você faz o roteiro, grava o vídeo, edita, não fica bom, edita de novo, grava de novo, posta. O vídeo deu 20 visualizações. Alguém comenta, pô, cara, legal, esse vídeo me fez entender uma coisa que eu tinha dúvida. Cara, eu fico feliz, cara, eu fico feliz, eu fico feliz. O... Igual meus vídeos de beisebol, que são os vídeos que eu faço, que é um pouco mais complexo. Até hoje, tipo assim, eu fiz no começo do canal, então a qualidade já sabe como que é, né? Eu tenho um vídeo que acho que é uns 6 minutos eu falando como que funciona o placar do beisebol. Porque o placar do beisebol tem um monte de informações. Aí eu fiz o vídeo explicando uma por uma e tal. Cara, um vídeo pra mim foi besta, mas pô, até hoje fala, cara, eu queria entender o placar e não tinha conteúdo em português que mostra daí. Cara, então você vê que recompensa, você vê que foi, tipo assim, eu acho que cumpriu o objetivo. Esse vídeo cumpriu o objetivo. Ajudou alguém ou trouxe um conhecimento para alguém que às vezes pode ser besta para você, mas para a pessoa, às vezes a pessoa queria acompanhar o esporte ou precisava disso para virar fã. Eu sei o meu lugar. Eu comecei esses dias, eu sei o meu tamanho, eu sei o meu público. Cara, eu não vou ser patrocinado pela Ford, eu não vou ser patrocinado pela Sadia, por nada. Isso aí eu não tenho nem números para isso, nem. Eu acho que, tipo assim, para você alcançar esses números, eu não posso fazer outra coisa da vida, se não ser fazer o conteúdo. E então, tipo assim, só de fazer isso e ter o reconhecimento, não tipo por autoestima para falar que eu sou bom, que eu sou melhor que alguém, mas só, pô, isso aqui me ajudou. Pô, isso aqui foi legal. Pô, legal esse vídeo que você fez. Eu acho que isso aí como você falou, é um sucesso. Ter alguém com quem conversar. Pô, tem o grupo do canal, a pessoa chega lá, às vezes a pessoa pergunta. Tem bastante gente que conhece, tá? Se eu não falo, outra pessoa fala. Eu acho que é legal pra caramba isso aí. Às vezes no grupo tem uma pessoa que é de um canto do Brasil, a pessoa de outro. Às vezes tem pessoa que mora do lado aqui, do lado da sua cidade, você não sabia. Eu acho que isso daí é sucesso. Eu acho que isso aí eu considero que anima você a continuar se dedicando. E você, até mais do que a gente, né? Você tem um trabalho ótimo aí de criação da comunidade mesmo, de atenção à comunidade, né? A gente até falha um pouco nisso, porque a gente acaba focando muito só na produção do episódio, ainda mais agora que os cortes foram terceirizados, e a gente não tem tanto apelo assim de atenção igual você tem, que você faz diversas ligas de fantasy, você tem o trabalho de chamar a galera,
Você modera a galera, você modera a sua comunidade. Aí você viu que o grupo, e eu tô dando depoimento aqui, não é pra puxar saco porque eu fui convidado, não, tá? Mas você viu que o grupo tava desvirtuando o fantasy junto de apostas. Você teve o trabalho de separar, você avisou todo mundo. Então, eu acho que isso fortalece muito a cena. Isso ajuda muito a galera que tá chegando a entender, ó, aposta é um tipo de papo, fantasy é outro tipo, e resenha, que é a galera conversando, é outra conversa também. Você ter essa atenção, eu acho que é válido demais e traz gente pro seu conteúdo também. Também merece parabéns aí pelo trabalho de comunidade, viu? Pô, eu fico feliz aí, mas que é um pouco também do senso de pertencimento, né? Que pô, é igual eu falei pra você, pô, uma baita de uma jogada maluca da NFL, você sozinho na sala, não tem ninguém pra conversar, não tem ninguém pra se expressar, não tem ninguém para zoar se for o cara do time. Porque assim, querendo ou não, a mídia aqui é dominada pelo futebol, né? Pô, você sai ali, é o cara falando do São Paulo, é o cara falando do Corinthians, é quem vai, pega ônibus, tá no ponto de ônibus, quem trabalha, tá na hora da refeição, é não sei quem, Palmeiras, é Corinthians, é futebol, é Barcelona, é Real Madrid. Tipo assim, tipo assim, eu não sou muito fã de futebol. Eu gosto muito das histórias do futebol, os personagens eu curto muito. Agora, o futebol em si, não, não acho muito interessante. E a vontade de ter uma comunidade também, poder encostar no lugar, como que eu acho que a NBA é hoje. A NBA é mais difundida, então você consegue conversar, você vê mais gente conversando de NBA do que de futebol americano, até pelo fato da seleção brasileira de basquete já ter tido mais sucesso antigamente e tal. Mas, mas essa parte, poder tipo, colaborar com a comunidade de alguma forma é muito gratificante também. Agora a pergunta que não quer calar. Por que fazer conteúdo sobre NFL no Brasil? Cara, se você tiver uma intenção de fazer conteúdo e você tiver uma ideia realmente de fazer por gosto, por ter esse feedback, mesmo que, como você mesmo deu o exemplo, mesmo que ele não seja quantitativo, mas ele é qualitativo. Você quer falar para uma pessoa que vai realmente te agradecer e vai deixar isso ser relevante na atenção dela com o NFL, qualquer outro esporte que você queira produzir conteúdo. Se você quiser realmente ter essa disposição de criação de comunidade, de ter essa troca com a galera que te acompanha, que te ouve, e fazer dessa galera mais do que ouvinte, né, e seguidor. Fazer essa galera virar sua amiga mesmo, para você ter esse momento aí de com quem conversar dentro dessa comunidade. Aí você produz conteúdo. Agora, se você tiver com a intenção de virar influencer, vender produto, vender just, ser patrocinado, ser chamado para ganhar credencial, e ir para a sideline do jogo do Maracanã em 2026, que vai ter, aí não começa não, porque esse caminho Uma aí, decepção. ele é reservado para pouquíssimos, pouquíssimos. Então tem muita gente aí, só para finalizar até o que eu falei lá antes, não é que tenha muita gente que produza conteúdo de qualidade, não, tem muita gente que produz conteúdo de qualidade sim, e que gosta do próprio conteúdo e que acha que mereça mais atenção. Eu concordo que existe essa galera, só que tem muita gente que não tem e quer ter o mesmo papo que a galera que tem. E na prática, na hora da tomada de decisão, eles vão sempre priorizar quem tem chance de dar mais retorno financeiro para a operação da NFL no Brasil. Então acho que você não pode gerar muita expectativa com relação a número, a like, a esse tipo de oportunidade, porque você vai acabar se frustrando. Agora, se o conteúdo pelo conteúdo sim, pelo gosto pelo esporte e pela comunidade, aí vai fundo porque é gratificante, é maneiro demais você ter feedback de pessoas, igual você disse, desconhecidas, de lugares que você nunca foi, nem passou perto, pessoas que você nunca imaginou, de realidades até sociais e geográficas completamente diferentes da sua, e você ter a oportunidade de se unir a essa galera por conta do interesse em comum com o esporte e com o conteúdo desse esporte. Pô, isso é super gratificante, é legal demais, aí se você quiser fazer parte desse cenário aí, vai com tudo e produz seu conteúdo aí. Agora, para ganhar dinheiro, para ganhar credencial, não vai não, porque a frustração vai te desanimar antes. Na verdade, é tudo sobre fortalecer a comunidade, porque, como eu falei, eu comecei a criar os vídeos com a intenção de queria fazer os vídeos que eu queria ter visto quando eu comecei a assistir futebol americano. Ou seja, é o vídeo explicando uma regra, explicando a dinâmica de um jogo, explicando como funciona a liga e tal. E às vezes você faz um vídeo, não tem tanta visualização, mas tem alguém falando, pô, legal, esse vídeo foi interessante, esse vídeo me tirou uma dúvida. Cara, se você tem a ideia de simplesmente colaborar com alguém que precisa de uma informação, para mim já é válido
quem tem interesse em se expor e fazer o conteúdo desse jeito. E queria deixar alguma dica aí para É por quem tem aí. interesse em começar a produzir conteúdo? A dica que eu daria é comece o mais simples possível, o que te tome o menos tempo possível. Por quê? Quando você já quer começar de forma muito complexa, isso te toma um tempo que acaba sendo, e eu bati nessa tecla várias vezes aqui hoje, né? Acaba sendo prejudicial para a sua intenção de produzir. Então, começando no mais básico, no mais simples, e devagarzinho, sem te tomar muito mais tempo do que deveria, você vai aprimorando. Não tenta começar bonzão, não tenta começar com melhor áudio, melhor vídeo, gastando dinheiro, dedicando mais horas do dia do que você tem. Por quê? Porque isso vai fazer você desanimar. Agora, se você começar com aquele pouquinho por dia, com aquele pouquinho por semana, sem te atrapalhar no resto da sua rotina, a chance de você continuar produzindo por mais tempo é maior. Devagarzinho você vai agregando valor ao seu conteúdo e aí você vai ser mais um aí, quem sabe, na nossa liga de fantasy do Douglas, de Creators. Manda mensagem para ele deve abrir outra divisão aí, quem sabe, no ano que vem, e a gente vai poder gravar junto. Mas começar dando um salto muito maior que a perna, eu acho que deve ser uma tensão assim de imediato para quem quer começar a produzir. O interessante é tentar focar no conteúdo, né, na informação ou no conteúdo, na qualidade em si, porque a qualidade estética, acho que você vai adquirindo conforme você vai se acostumando e trabalhando com as ferramentas e tal. Mas eu assino embaixo aí o que o Ticas falou. Comece fazendo o que você tem vontade, em vez de tentar procurar um molde, ou um sistema, ou uma estratégia, ou essas coisas aí que falam que, se fizer isso, vai ter milhares de views e tal. Começa aí fazendo o que você queria ver. Simplesmente assim, eu queria ver isso, eu quero faça o que você queria ver. Mas é isso daí, eu acho que encerrando aqui. Pô, eu queria agradecer você, Ticas, aí, por participar aí. A gente se estendeu um pouco mais do que foi combinado aí. Mas fico muito feliz aí de você ter aceitado aí participar da nossa conversa e também, NFL Etc. está na nossa liga aí de fantasy e ano que vem também estaremos vindo forte aí. Ano que vem, espero ter um resultado melhor. Não é fácil também conduzir um time a 6 mãos. As decisões, elas são um pouco mais complicadas para serem discutidas sempre entre 3 pessoas, mas ano que vem minha temporada vai ser melhor, tá? Eu te prometo. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação fazer parte da sua comunidade também, participando da Liga Creators lá. E apesar de ser no Sleeper, que eu não gosto muito dele, eu gosto mais do Yahoo. Ano que vem eu volto com tudo e eu quero pegar um pódio aí na sua liga, tá? Obrigado pelo convite, Douglas. Um abraço para você. Valeu, até mais. Valeu.